Na Segunda Guerra Mundial, 8 oficiais americanos foram capturados pelas forças japonesas e se tornaram prisioneiros em uma ilha. E o que aconteceu depois foi algo digno de história de terror, mas um cenário que só foi totalmente revelado ao público décadas mais tarde. 3 palavras resumem o chamado incidente de Chichijima: tortura, morte e canibalismo. Hoje, eu, Ivan Lima, te conto os detalhes. Seja bem-vindo. Tudo começou na madrugada do dia 2 de setembro de 1944, quando 8 oficiais dos Estados Unidos foram capturados pelos militares do Japão, depois que seus aviões foram danificados. Na época, houve um embate entre os 2 países no Oceano Pacífico. E o que a equipe de bombardeio não fazia ideia era de que apenas uma pessoa sobreviveria à missão. Alguém que, diga-se de passagem, se tornou presidente dos Estados Unidos muitos anos depois. Até isso acontecer, a Marinha Americana fez questão de esconder os detalhes de 1944, com a justificativa de que seria prejudicial para as famílias saberem que seus parentes foram vítimas de canibalismo. As forças norte-americanas tinham interesse estratégico em uma ilha chamada Chichijima. E não pelo tamanho, já que o local era consideravelmente pequeno, mas sim pelo que ele possibilitava. Chichijima ficava a 804 quilômetros do Japão e tinha uma torre de rádio com a capacidade de enviar mensagens de longo alcance. Basicamente, os Estados Unidos queriam acabar com esse privilégio dos japoneses. Meses antes do horrível acidente, a ilha já estava cercada por porta-aviões americanos, que tentavam destruir a torre de rádio a todo custo. Só que o exército do Japão mostrou resistência. Enquanto o país asiático lutava com bravura, os representantes da América do Norte enviavam pilotos atrás de pilotos, que davam de cara com o perigoso sistema de defesa antiaérea dos japoneses. Um sistema que, vale destacar, era muito eficaz e habilitado para acabar com os aviões adversários. Foi então que, no dia 2 de setembro de 1944, 9 pilotos dos Estados Unidos organizaram uma investida. Entre eles estava um rapaz de 20 anos, um dos pilotos mais jovens da Marinha Americana, George Bush pai. Os profissionais partiram bem cedo naquele dia, pouco depois das 7 horas da manhã, só que os japoneses estavam atentos. Mais do que rapidamente, eles começaram a reagir e o sistema de defesa mostrou do que era capaz. Quando a missão havia acabado de completar 1 hora, Bush percebeu que seu avião estava pegando fogo. E para alguém que estava em uma máquina no céu, aquilo não parecia um bom sinal. Tanto é que depois que a cabine ficou cheia de fumaça, Bush imaginou que a aeronave fosse explodir. Só que isso não aconteceu. Na verdade, ele conseguiu guiar o avião de volta para o oceano aberto logo depois de despachar 2 bombas na torre de rádio. A ideia era que ele se distanciasse ao máximo da ilha para que não fosse capturado pelos japoneses. O plano era bom, mas acabou que só o futuro presidente conseguiu realizá-lo. Ao perceber que não dava mais para esperar, Bush mandou que seu artilheiro e o operador de rádio saltassem de paraquedas. No entanto, ele foi o único que conseguiu. Enquanto um não saiu do avião a tempo, o outro teve problemas com paraquedas. Somente Bush caiu no mar vivo e o que ele não sabia é que tinha escapado de um destino assustador. Outros 8 oficiais, que também pularam de seus respectivos aviões, foram capturados assim que caíram na água. Os detalhes do que ocorreu a seguir são muito fortes. Depois de presos, os pilotos americanos foram torturados, espancados e executados pelos militares japoneses. E nem sempre a brutalidade acontecia da mesma forma.
Por exemplo, enquanto alguns oficiais foram mortos com lanças de bambu afiadas e com baionetas, outros foram levados até uma cova que havia acabado de ser cavada. Lá foram vendados e decapitados com uma espada. Como se isso tudo já não fosse horrível o suficiente, a parte mais perversa veio depois. Um general japonês chamado Yoshio Tachibana sugeriu uma coisa, depois da execução de um dos prisioneiros americanos. Yoshio deu a ideia de desenterrar o militar e usar o corpo dele como refeição. Não era uma questão de fome, já que os militares asiáticos de Chichijima tinham comida em estoque na ilha. Foi mais uma demonstração de desprezo. O general chegou a insistir que seus companheiros exibissem um espírito de luta suficiente para se alimentarem de carne humana. E foi com essa ideia na cabeça que os cirurgiões da ilha receberam ordens de retirar parte dos músculos das coxas do soldado e ainda remover o fígado. Em seguida, as partes retiradas foram dadas aos cozinheiros de Chichijima, que fizeram uma refeição para os oficiais japoneses com vegetais, molho de soja e saquê. Isso teria acontecido com 4 dos homens americanos. Tempos depois, quando essas histórias vieram à tona, o almirante Kinizumori contou em depoimento que o fígado tinha perfurações de varas de bambu quando foi retirado, dizendo ele que os oficiais acreditavam que o prato com carne humana era como uma iguaria boa para o estômago. Em uma tentativa de explicar essas ações hediondas, um major chamado Sueo Matoba culpou os tempos de guerra. Ele afirmou que as tropas do Japão não eram canibais de fato e que só chegaram a esse ponto por conta da fome e uma mistura de empolgação e raiva. Para o major, o fato desse incidente ter acontecido em um período em que os japoneses tiveram várias derrotas foi crucial. E quanto a George Bush, a situação se resolveu de forma mais rápida, só que o futuro presidente dos Estados Unidos também passou por um certo sufoco. Depois de cair na água, o homem ficou à deriva aguardando pelo resgate. E por estar apenas a alguns quilômetros de Chichijima, embarcações do Japão começaram a se movimentar para capturá-lo. A sorte de Bush foi que outros aviões americanos apareceram e atiraram do alto para afastar os inimigos. A tática funcionou, mas o futuro líder da potência mundial ainda precisava sair de lá de alguma forma. Mesmo desesperado e enfrentando a morte de frente, ele arranjou forças para nadar o máximo que conseguiu. Foi então que, ao contrário do ditado popular, o resgate não veio do céu, mas sim debaixo d'água. Bush até pensou que estava vendo coisas quando o submarino apareceu logo à sua frente. Ao invés de se tranquilizar, ficou torcendo para que a embarcação fosse americana. E parece que aquele era o dia dele. O submarino era o USS Finback, em sua 10ª patrulha durante a guerra. Toda essa narrativa heróica se tornou bastante conhecida na época e foi relembrada várias vezes durante a campanha presidencial de Bush no final da década de 80. Só que o mesmo não pode ser dito a respeito dos pilotos que foram executados, não é? A história se tornou conhecida durante os julgamentos de crimes de guerra em Guam, quando vários oficiais japoneses confessaram suas ações. Mas acabou que a verdade foi escondida das famílias das vítimas para poupá-las de mais traumas e sofrimentos. Os arquivos com os relatórios dos momentos finais daqueles americanos se tornaram ultra secretos. Depois dos julgamentos, 3 oficiais do Japão que participaram dos atos de tortura e canibalismo foram condenados à forca. Entre eles estava o major Sueo Matoba, o mesmo que usou os tempos de guerra como justificativa. Entretanto, eles não foram julgados especificamente por canibalismo, já que não havia um procedimento específico para isso. Nesse caso, os oficiais foram levados aos tribunais por homicídio e algo como
prevenção de sepultamento honroso. Além deles, 30 soldados japoneses foram processados e Kinizo Mori teve sua prisão perpétua convertida para condenação à morte por enforcamento. A questão é que nem as famílias das vítimas e nem mesmo Bush, por um bom tempo, souberam dessas informações. A versão oficial falava que os oficiais americanos tinham simplesmente desaparecido em uma tentativa de nadar até a terra firme. A verdade só veio à tona em 2003, quando o escritor James Bradley lançou o livro Flyboys, uma verdadeira história de coragem. Além de confirmar os atos horríveis que eu descrevi anteriormente, a obra afirma que o canibalismo também foi feito para alimentar os prisioneiros da ilha. A questão é que Bush passou o seu mandato presidencial e mais alguns anos sem saber. Ele só descobriu de fato na época em que Bradley estava escrevendo o livro. Além da agitação e do choque, quando todas essas informações foram divulgadas, Bush refletiu sobre o que aconteceu no incidente e disse que queria entender o porquê dele ter sido o único a ficar vivo. O que poderia ter sido diferente, hein? Aí está uma pergunta que eu não sei responder. Mas não há como negar que esse é um fato impressionante. Deixe o seu comentário aqui e nos ajude curtindo o vídeo e assinando o canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!